Graça e paz a todos, santinhos e santinhas do Senhor, que juntos conosco neste 23º dia de jejum e oração, em contagem regressiva, estamos agora na presença do Senhor. Seja bem-vinda, Elaine. Faltam agora, aleluia, só 7 dias para estarmos concluindo o nosso período. Seja bem-vindo, Vitor, aleluia, seja bem-vindo, Bazar, todos vocês que estão agora conosco na sala de oração e vão assistir gravado, que a bênção poderosa do Senhor esteja sobre cada um de vocês, que a vida abundante do reino de Deus alcance o seu coração, que este propósito de jejum e oração seja tão vívido, tão intenso nas suas respostas, nas suas conquistas. A gente vai hoje meditar sobre o capítulo 10 de Daniel. Daqui a pouco nós estaremos orando. Seja bem-vinda, Débora, Marta. Nós vamos estar orando, apresentando todos aqueles que o Senhor tem colocado no seu coração, no nosso coração, para estarmos intercedendo por eles, a fim de que o Senhor traga libertação, conversão, restauração, haja no casamento, na vida de cada um deles, mas também para que Ele esteja tratando e operando em nós. Eu tenho certeza absoluta que já nesse 23º dia, depois de 23 dias de jejum, todos vocês que estão firmes neste propósito têm recebido ricas bênçãos do Senhor, têm sido ministrados por Ele, têm recebido revelações cristalinas sobre a sua vida. Mas o nosso desejo, o nosso alvo e propósito principal hoje de oração é para que, ao Ele deixar o nosso coração, mente alinhado ao Espírito Santo, é nos dar compaixão, é nos dar empatia pelo perdido, desejo e fome por aqueles que precisam da sua voz. Seja bem-vinda, Renata. Hoje pela manhã nós lemos o capítulo 9 de Daniel, nós concluímos o capítulo 9 de Daniel, agora a gente vai começar o capítulo 10, agora só faltam 3 capítulos, a gente vai conseguir cobrir esses 3 capítulos nesses próximos 7 dias. E hoje pela manhã nós vimos a revelação da palavra profética sobre as 70 semanas e o que significam essas 70 semanas. Cada semana precisa ser considerada como um período de 7 vezes 7. Aqui o capítulo 9, quando nós lemos, no verso 25, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Aqui ele está falando de 7 vezes 7, ou seja, são 3 cálculos. É o primeiro cálculo de 49 anos, 7 vezes 7, 49 anos. E Daniel viu esses primeiros 49 anos se cumprindo quando o povo conseguiu construir o primeiro templo, na época de Neemias. Daniel já não estava mais vivo, ele em 536 anos antes de Cristo vê os primeiros 50 mil judeus retornando para a Babilônia, no complemento dos 70 anos de cativeiro. Agora o anjo aqui revela um outro período de 70 anos, e nesse segundo período ele diz que depois de 49 anos o povo iria reconstruir o templo. E aí ele fala de 62 semanas, então 7 vezes 62, ou seja, 62 anos vezes 7 vão dar 439, e depois de 439 anos viria o Messias. É quando ele revela aqui no verso 26, e diz: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, ou seja, o ministério de Jesus começa exatamente depois de 539 anos antes de Cristo, que vai dar por volta de 29 a 30 anos depois de Cristo, nos cálculos matemáticos. E Jesus, ele então inicia o ministério dele, e depois de 3 anos e meio ele é retirado. O povo judeu rejeita a Jesus, e aí então começa, depois que Jesus Cristo é retirado, vem o hiato, vem o intervalo entre a 69ª semana
até a 70ª semana. Existe um hiato de uma semana e é onde Deus revela o seu mistério oculto para que nesta uma semana eu e você fôssemos enxertados na oliveira. Então nós estamos durante este período de hiato aonde eu e você, o Evangelho foi apresentado a mim e a você. E hoje nós temos a missão de continuar propagando esse Evangelho, mas a Bíblia diz que ainda falta uma semana, onde o assolador irá assumir, isso a gente leu aqui no verso 27, ele diz, e firmará concerto com muitos por uma semana, que é a 70ª semana, a última semana. Isso ainda não aconteceu. As 69 semanas anteriores já se cumpriram. E se já se cumpriram as 69 semanas anteriores, nós temos convicção e certeza de que ele vai cumprir essa 7ª semana. Seja bem-vinda, Ruth, Paula, Sandrinha. Então, nesse momento em que nós estamos aguardando o cumprimento dessa semana, que ainda não começou, eu e você temos o desafio de pregar o Evangelho. E essa última semana, ela ainda não aconteceu por dois motivos. O primeiro, que é o principal, ainda não se atingiu o número de gentios e de judeus que se renderam e confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Existe um avanço para que isso aconteça. Nós estamos às portas de que isso aconteça, mas o número de gentios e de judeus que ainda não conhecem Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, ainda não se chegou no número final. É por isso que eu e você precisamos estar orando, clamando, intercedendo por aqueles que ainda não se converteram, por aqueles ainda que não conheceram Jesus Cristo como Salvador. É por este também o propósito nosso de jejum, para que vidas sejam restauradas e alcançadas como a minha e a sua vida já foram. E aqui então começa o capítulo 10. E o que diz aqui o capítulo 10? No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. E aí Daniel, o primeiro versículo, entenda esse primeiro versículo como um resumo de todo o capítulo 10. E aí começa a discorrer o capítulo 10 do que se trata. E ele diz no verso 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Aqui entra o conhecido e famoso jejum de Daniel. E ele diz que durante 3 semanas completas, ou seja, 3 vezes 7, 21 dias. E ele diz o que ele fez. Manjar desejável não comi. Ou seja, tudo aquilo que dava sabor a ele, que era desejável a ele, assim como o açaí é para mim, ele não comeu. E aí ele diz que ele não colocou na boca, nem carne, nem vinho entraram. Nem me ungi com unguento, ou seja, nem ele buscou estar bem apresentável diante dos homens, até que se cumpriram as 3 semanas. Percebam que ele não determinou que fosse 3 semanas, mas que ele buscou a Deus durante tanto tempo e que somente depois de 21 dias é que a resposta veio. Sabe, queridos, isso ensina a mim e a você que nós não podemos estar desligados, desconectados do Espírito, mas que existe a necessidade de sempre mantermos uma conexão espiritual com Deus, principalmente em momentos quando estamos buscando uma direção, uma resposta, a interpretação de algo de Deus para a vida de alguém, para a nossa vida, para a nossa casa. E é interessante que sempre quando nós estamos na brecha, orando, guerreando pela vida de alguém, já perceberam que Deus sempre apresenta mais pessoas que precisam de oração? Deus sempre apresenta mais pessoas que precisam da nossa atenção. Então, ele está dizendo aqui, em outras palavras, que a nossa intimidade com o Senhor, a nossa afinidade no Espírito, ela precisa ser permanente, ela precisa ser contínua, porque ao ela ser contínua, a gente sempre vai estar ouvindo o que Deus tem para nós.
E aqui então ele continua no verso 4. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Edequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Aqui ele descreve as características deste homem que veio até ele. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, de tão lindo, de tão claro que era. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. Aleluia! Você sabe quem ele está vendo aqui? O Filho do Homem. Aqui ele está vendo a figura de Jesus. E ao ele se deparar com essa imagem, olha o que acontece. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Apesar dos homens não terem visto a figura de Jesus na visão, somente Daniel, mas eles sentiram uma unção, um poder sobrenatural naquele lugar. E como eles não estavam na sintonia do Espírito, no coração deles veio o medo e eles fugiram do lugar. Sabe, existem muitos que não entendem as palavras e a direção de Deus e acabam não interpretando a voz de Deus. Que eu e você possamos ser esse canal do Senhor para levar a verdade do Senhor, de maneira que o povo consiga compreender o que está no coração de Deus para eles. E aqui vem o verso 8. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim minha formosura em desmaio, e não tive força alguma. Uau! Aqui existe algo interessante, porque todas as vezes que Deus ele se revela, todas as vezes que Deus vem de uma forma tão poderosa, a glória dele, a unção e a presença dele se manifesta de uma maneira tão tangível que o nosso corpo natural não suporta. É possível que a glória e a presença de Deus, a unção de Deus, ela seja tão real em alguns momentos em que a gente acaba caindo, ou o nosso corpo acaba manifestando a unção de Deus com tremores, com choros, com suor, com comportamentos que a gente muitas vezes não consegue entender. Só quem está no Espírito é quem consegue entender. E aqui o verso 9 diz: contudo, ouvi a voz das suas palavras. Desculpa. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E ele diz aqui que ele consegue ouvir as palavras, ele perde a formosura, e quando a voz sai da boca de Cristo para ele, do Filho do Homem, ele perde a noção e ele adormece. Uau, que presença poderosa de Deus, sabe, queridos? E isso aconteceu depois de 21 dias de jejum e oração. Daniel estava buscando a Deus aqui. Por que Daniel estava buscando a Deus? Porque já era no terceiro ano de Ciro, e no terceiro ano de Ciro tinha se completado os 70 anos, e Ciro tinha feito o decreto para que o povo retornasse para Jerusalém. Então possivelmente Daniel estava preocupado, aflito, intercedendo a Deus pelo retorno do povo, ou então ele recebeu as notícias de que o povo chegou em segurança, mas de que a construção estava muito difícil e de que as obras estavam paradas. Isso a gente vê em Esdras capítulo 4. Então todo esse cenário de angústia, de sofrimento, leva Daniel a clamar, a interceder a Deus pelo povo. Sabe, queridos, que o nosso coração queime de amor pelo perdido, que o nosso coração tenha empatia, amor por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Eu sei que alguns de vocês estão orando e jejuando pela sua própria vida, pela sua própria casa, e isso é importante.
São os propósitos do nosso jejum, para que o Senhor esteja nos edificando, nos fortalecendo no espírito, na alma e no corpo. Mas entenda, querido, é desejo de Deus que o nosso coração tenha amor e paixão por aquele que não conhece a Ele. Quando nós intercedemos e clamamos pela nação brasileira, clamamos e nos colocando na brecha por aqueles que estão perdidos, o nosso coração se alinha ao coração do Pai, se alinha ao coração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chorava porque o seu povo ele via como uma ovelha que não tinha pastor. Eu oro para que o Senhor te dê sensibilidade espiritual, para que quando você ande na rua, caminhe ao meio das pessoas, consiga vê-los como Jesus os vê, como ovelhas sem pastor. Que possamos tirar os nossos olhos dos nossos desejos, dos nossos achismos, tirar os nossos olhos de nós mesmos e olhar para o próximo como Jesus vê. E aqui então vem o verso 10, e ele diz: e eis que uma mão me tocou, então já é a mão de um anjo, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E então, em outras palavras, ele fica de quatro. Ele se sustenta sobre os joelhos e sobre as suas mãos, ele não consegue nem ficar em pé. E uma voz diz a ele, esse anjo diz a ele: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, estava eu tremendo. Uau, olha aqui, mais uma manifestação. Gente, a unção de Deus nesse lugar era tão forte, tão poderosa, que não somente fez Daniel cair, não somente tirou a força do seu corpo físico, mas quando ele levantou, o corpo dele tremia de tanto poder, de tanta unção naquele lugar. Isso fala, queridos, que Deus quer levar a mim e a você a um nível de experimentar a unção de Deus. E eu creio que esse momento de Daniel, antes dele receber a revelação, ele tem essas experiências no seu corpo, na sua alma, da intensidade da glória de Deus, da unção de Deus. Era para que ele tivesse convicção de que a revelação era divina. Então, Deus vai trazer experiências. A minha oração agora é para que Deus traga experiências a você. Experiências de que o Evangelho de Jesus Cristo funciona. Experiências de que o poder de Deus é real, de que Ele transforma. A gente precisa experimentar esse Evangelho profundo dele. Que possamos ter a noção e a compreensão de que é real a verdade dele. Eu quero orar junto com você agora. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós entramos na Tua presença para dizer, Senhor, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda, Senhor, que o produto da oliveira minta e nem haja gado nos currais, a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a nossa convicção está no Senhor, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. E é por isso, Senhor, que estamos neste propósito de jejum e oração, dizendo, Senhor, que a semelhança de Daniel, a nossa firme convicção e esperança está em Ti. Então, Senhor, nós abdicamos de alimentos, abdicamos, Senhor, de outras coisas, para, Senhor, buscar a Tua face, buscar a Tua palavra, buscar o Teu rema, buscar a Tua revelação. Senhor, e nós não queremos, Senhor, ouvir vozes da carne nem das trevas, mas queremos ter a revelação clara, cristalina do Senhor para cada um de nós, Pai. Que sejam dias, Senhor, de revelação aos Teus filhos, mas também que sejam dias de experiências poderosas no Senhor. Que a semelhança de Daniel, que buscava no Senhor não para si, mas para o povo, e ao clamar e a interceder, Senhor, pelo povo, pela sua nação, o Senhor traz respostas a eles, mas antes dar a ele experiências contigo. Oh, aleluia! Que o Senhor traga experiências sobrenaturais aos Teus filhos, que pelas madrugadas eles vejam os dons do Espírito se manifestando, que pelos dias, Senhor, eles tenham a sua visão aberta.
Senhor, que eles ao orarem possam ver claramente no Espírito a revelação do Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz como o som de muitas águas. Assim como Daniel, Senhor, que a nossa alma, Senhor, seja tão cheia da Tua voz, tão cheia da Tua voz, aonde nenhuma outra voz da carne ou das trevas, Senhor, tenha poder, mas que sejam caladas dentro de nós. Sejam dissolvidas como cera, Senhor, no fogo, todo o plano do inimigo que impede da Tua resposta chegar até nós. Pai, nós temos apresentado ao Senhor o nosso clamor e a nossa intercessão. São mais de 50 pessoas. São mais de 50 pessoas que temos clamado, orado, intercedido, colocando o Senhor em braços de oração, levando eles diante do Senhor. Te clamamos, Senhor, nos cobre com o Teu sangue agora. Nos blinda agora, Senhor. Senhor, todos nós que estaremos clamando e intercedendo por eles, nos cobre com o Teu sangue. Pedimos a Tua proteção sobre nós. Não permita que nenhum dardo inflamado do inimigo nos alcance. Não permita, Senhor, que nenhuma seta que voe de dia, nenhuma mortandade, Senhor, que assola o meio-dia, não permita que nenhuma praga, nenhuma palavra, Senhor, lançada contra nós prospere. Nos blinda, Espírito Santo. Nos cobre com as Tuas asas, ó Altíssimo Deus. Sê o nosso escudo e o nosso broquel. Faz os nossos inimigos, todas as hostes demoníacas caírem e fugirem. Nos mantém, Senhor, intactos, nos mantém firmes na rocha. Nos leva, Senhor, a um padrão, Senhor, de confiança e segurança no Senhor. Nos dá, Senhor, e estabelece em nós princípios de vida, aonde nada e nem ninguém, Senhor, nos abale. Nos guarda em Ti, Senhor. Nos livra de toda seta maligna, de toda cilada armada contra nós. Pai, que não haja prosperidade, nenhuma cilada contra nós. Que não haja prosperidade, nenhuma arma forjada contra nós. Senhor, que toda palavra em juízo que está sendo levantada contra nós, que seja cancelada agora. Nós nos voltamos contra toda a petição das trevas, contra a Tua igreja, contra os Teus filhos que estão aqui nessa sala de oração e que estão clamando, que estão intercedendo, Senhor, em jejum. Não permita, Senhor, que nenhuma petição das trevas logre êxito contra nós, mas nós entramos na Tua presença mediante o sangue de Jesus Cristo. Nos cobre agora na justiça, Senhor, oh, aleluia. Assim, Senhor, como no capítulo 9, o Senhor revela, o Senhor traz à tona o cumprimento da justiça do Senhor. O Senhor traz à tona o cumprimento da Tua vontade. O Senhor traz à tona o cumprimento da salvação em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. Nos cobre da Tua justiça. Nos cobre agora. Nos protege, Senhor. Senhor, maior é o Teu poder e o Teu Espírito que é em nós do que qualquer outro espírito demoníaco, de qualquer hoste ou qualquer hierarquia que tenham. Maior é o Senhor que está em nós. Então eu oro agora, Senhor, entra na vida dos meus irmãos que estão em oração agora conosco. Entra, Senhor, na lista, Senhor. Entra na vida de cada um que estão na nossa lista de oração. Em cada homem, em cada mulher, na vida de cada um. Entra, Senhor, na família. Entra, Senhor, operando. Entra, Senhor, destruindo o sofisma, quebrando os poderes das trevas. E todo homem, toda mulher que está debaixo de engano maligno, sejam livres agora. Consigam, Senhor, a libertação plena e completa. Todo espírito de prostituição, todo espírito maligno que opera trazendo engano, trazendo interesses diabólicos, trazendo, Senhor, opressão, trazendo mentiras, trazendo enfermidades na alma, no corpo, em o nome de Jesus Cristo, cancela o poder deles agora. Desfaz, Senhor, desbarata, Senhor, o poder de Mamon, desbarata, Senhor, anula a atuação das trevas nessas vidas. Todo o tipo de cegueira espiritual que esteja levando estes casamentos, esses relacionamentos à destruição. Pai, vem com salvação agora.
Sê a pedra poderosa que Daniel viu. Vem, Senhor, e destrona, Senhor, todo espírito maligno, todo espírito familiar, toda a força das trevas, toda obra da carne, todo o sistema do mundo que opera, Senhor, para manter essas pessoas presas na mentira e no engano. Deus, os liberta agora. Implanta o teu reino na vida de cada uma, Senhor, pode ser morada do Altíssimo. O Senhor morreu por elas, o Senhor derramou o teu sangue por elas, o Senhor ressuscitou por elas. Nós rogamos que a semelhança de como o Senhor encontrou a família de Cornélio, encontra essas famílias agora. Assim como o Senhor nos achou, acha essas famílias agora. Lembra-te que foi por amor a eles que o Senhor morreu. Então, Senhor, nós oramos agora que todo espírito maligno que opera, trazendo morte, trazendo destruição, trazendo opressão, trazendo angústia, trazendo depressão, ansiedade, Espírito Santo de Deus, vem com teu poder sobrenatural e age de maneira, Senhor, que nenhum homem pode fazer. Liberta-os, Senhor, da ira, liberta-os da mágoa, liberta-os da cólera, liberta-os, Senhor, de todo tipo de raiz de amargura, liberta-os agora. Senhor, dar a eles um coração perdoador. Toda pessoa que nos acompanha nessa live, aqueles, Senhor, que estão na nossa lista de oração, que tem dificuldade de perdoar, de liberar perdão. Oh, Espírito Santo, vem e derrama amor novo, um amor de Cristo, um amor genuíno, o amor, Espírito Santo, que o Senhor declara que derrama em nossos corações em Romanos 5. Derrama agora no coração deles. Que os leve a perdoar, que os leve a se livrar das amarras, que os leve a se livrar das dívidas. Todas as dívidas, Senhor, que eles têm contra os outros. Liberta-os agora. Traz restauração a esses altares caídos. Todos aqueles, Senhor, que estão afastados, estão como filhos pródigos, perdidos, sem salvação. Que o Senhor possa estar trabalhando e tratando na vida deles. Não permita, Senhor, que o inimigo vença. Mas o Senhor já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez assentar nas regiões celestiais. Senhor, é diante do teu trono com a ousadia que entramos para te clamar. Envia a resposta. Nós concordamos na terra, que seja concordado no céu, pela libertação de todos, pela cura de todos, pela transformação de todos. Nós concordamos, Senhor, que cada um que está, Senhor, neste propósito, nesta campanha, experimente, Senhor, um novo do Senhor no Espírito, uma vida livre, um coração, Senhor, com um temperamento controlado por Ti, um coração, Senhor, com um perfil alinhado no Teu, uma vida, Senhor, abundante, cheia do gozo e da paz que só o Senhor pode dar. Pai, em nome de Jesus, implanta no coração dos meus irmãos a paz do Senhor, implanta na vida deles a palavra do Senhor, implanta dentro deles a verdade, Senhor, que expulsa toda mentira. Deus, em nome de Jesus, todo espírito maligno que opera através do engano, através do medo, seja expulso agora, em nome de Jesus, seja livre agora, seja livre agora. Todo espírito de suicídio, nós já te repreendemos agora. Nós agora amarramos toda a força demoníaca que opera trazendo interesses e influências de suicídio. Toda voz de suicídio maligna seja cancelada agora. Todo efeito na mente deste povo de Deus, levando eles ao desejo de morte, seja cancelado agora. Todo espírito de morte que está operando, bata em retirada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vem com salvação sobre o teu povo. Vem com alegria sobre o teu povo. Vem com cura sobre o teu povo. Vem com restauração. E enche o nosso coração de amor pelo perdido.
Leva-nos como tua igreja a amar o que o Senhor ama. Leva-nos como igreja a nos envolver, e não só a nos envolver, mas estamos comprometidos com a causa do Evangelho, comprometidos, Senhor, em pregar o teu Evangelho em tempo e fora de tempo, comprometidos em levar o teu Evangelho a Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, comprometidos em fazer discípulos de todas as nações, comprometidos em batizá-los. Pai, dar à tua igreja a visão de que isto não é propósito exclusivo de uma equipe ministerial ou pastoral, mas esta missão é de todo aquele que se chama pelo teu nome, de todo aquele que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Oi, Pai, em nome de Jesus. Não são os pastores que parem ovelhas, mas são as ovelhas que geram ovelhas. Pai, que os teus filhos, que nos úteros espirituais dos teus filhos, o Senhor possa colocar nações, o Senhor possa colocar bairros inteiros, cidades inteiras, famílias inteiras, que eles clamem pela salvação do perdido. Dá-nos almas, dá-nos almas, dá-nos almas. Ah, Deus, não aceitamos que essas almas continuem presas debaixo, Senhor, das forças demoníacas, mas liberta-os, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tira-os da prisão, assim como o Senhor nos tirou. Liberta-os de maneira sobrenatural. Ah, Pai, que os nossos olhos sejam como os olhos de Cristo, como chamas de fogo, que reflitam o teu amor, que o nosso rosto seja resplandecente da tua luz e que reflita o teu amor. Deus, que a gente, aonde caminhar, possa manifestar o amor do Senhor na terra. Tira, Senhor, de nós a capa de juiz, porque não é nossa. Tira de sobre nós a capa, Senhor, a capa de crítico, de ofensor, de condenador, porque não é nossa. Mas coloca em nós, Senhor, o manto de cordeiro. Coloca sobre nós o manto, Senhor, de amor e de compaixão. Faz isso em nós e através de nós. Ah, Deus, recebe a nossa oração e o nosso clamor. Que o Senhor esteja recebendo o nosso propósito de jejum e oração nesse 23º dia e nos dê graça, força no Senhor para permanecermos firmes até o final, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Que o Senhor abençoe sua vida. Daqui a pouco, às 20 horas, a partir das 20 horas, estaremos no estacionamento do Mangueirão, em jejum e em oração. Estaremos mandando o localizador nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da igreja. Você que está se endereçando, se encaminhando para lá, se preparando, já se prepare para receber o localizador. Daqui a pouco a gente vai estar disponibilizando. Se você vai, não se esqueça de levar o seu assento. Lá não tem assento disponível, então leve o seu assento, leve sua garrafinha de água para juntos estarmos na presença do Senhor em oração. Amém? E amanhã, se Deus quiser, às 6 da manhã, vamos estar juntos aqui no nosso 24º dia de oração, às 6 da manhã, se Deus quiser. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.